Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, estamos ao vivo! Eu sou Almir César Filho e começa agora o Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Prazer falar com vocês nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. No tema da semana, Prefeitura do Rio anunciou, na última sexta-feira, dia 25 de março, que os moradores da cidade poderão pagar o IPTU do ano que vem, 2023, certo? 2023, através de, ou por meio de criptomoeda, melhor dizendo, né? Com a iniciativa, o Rio passa a ser a primeira cidade do Brasil a oferecer o pagamento de um tributo via criptoativos. Outra novidade apontada em um relatório está a criação de NFTs da prefeitura com imagens de pontos turísticos e a criação de espaços para artistas fazerem intervenções que depois virariam NFT. E aí fica a pergunta: finalmente os criptoativos são seguros e valem a pena? Esse é o tema do Economia Fácil dessa edição, como eu já disse, de 4 de abril de 2022. Vamos discutir os criptoativos na conjuntura atual, como fugir de golpes, eles são suscetíveis a bolhas financeiras. Não vamos explorar tudo, porque é um tema muito amplo, mas vamos começar alguma coisa pela ótica do trabalhador e da trabalhadora. Roda a vinheta do programa. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho. Olá! Começa agora o Economia é Fácil. Já participa você que está nos acompanhando com sua pergunta, com seu comentário, ou mesmo sua saudação. Coloca lá o seu boa noite, seu olá. Quem estiver ao vivo ou quem estiver depois nos assistindo, a edição que vai ficar salva nas nossas plataformas, né? Facebook e YouTube, a gente transmite ao vivo pelo Radiosnet e pelo nosso site. Então, não esqueça, se você estiver nos acompanhando, tanto ao vivo quanto depois, dar seu like, compartilhar e se inscrever, certo? Deixa seu comentário, como eu disse aqui no chat, ou na caixa de comentário, tá bom? Você que é mais tímido, pode mandar um WhatsApp pelo 21 96553 8908, vou repetir, 21 96553 8908, e é claro, o nosso e-mail é o contato clweb@clwebradio.com. Você também pode nos ouvir, é claro, pelo celular, tablet, Smart TV, através dos aplicativos de rádio online. A gente sugere instalar o Radiosnet, que é o nosso aplicativo parceiro, e também o nosso app exclusivo, que você pode baixar lá na Play Store para seu aparelho multifuncional, seja celular, Smart TV, tablet, né? E, é claro, o nosso site, o www.clwebradio.com, tá certo? A gente vai logo explorar o tema da edição de hoje. Pretendo aí combinar com vocês de ser uma edição bem rapidinha, tá? Nessa segunda-feira, bem rápido, para a gente bater bola. Não temos convidado, a gente vai alternando a edição com convidado, sem convidado. Deixa aí seu comentário se você gosta de ter um entrevistado, ou ter uma roda de conversa, né, um debate, ou só eu falando, né? Eu prefiro sempre ter um convidado, mas às vezes não é conveniente, às vezes a gente não consegue, e depende, é óbvio, da dinâmica, do tempo, né? Então, fica aí minha pergunta a vocês já colocam para a gente debater aqui, a gente decidir para uma próxima edição, tá certo?
Compartilha, pedindo a vocês já para compartilhar nas nossas redes sociais. Já manda aí para as suas redes sociais. Se você fala também se o som tá ok, tá legal, você tá ouvindo bem, né? E então vamos lá. Já falei bastante, já perdi muito tempo. Tudo começou, a escolha do tema de hoje, em razão da questão da Prefeitura do Rio, né? A gente até estava com um tema engatilhado, resolvemos mudar por conta dessa decisão da Prefeitura do Rio. Antes até, eu queria agradecer por ter batido bastante o martelo na minha cabeça para o Dirley Santos e a Edenilza Cesário para a escolha desse tema, né? Não sei se é um tema que está interessante, ao vivo. Muitas vezes as pessoas não participam ao vivo do programa, depois o vídeo ganha repercussão, né, engajamento só depois. Mas a escolha foi por conta disso, né? A prefeitura do município da capital fluminense, né, a cidade do Rio de Janeiro, decidiu adotar as criptomoedas como forma de pagamento para o ano que vem. E a primeira prefeitura do Brasil a fazer isso, uma das primeiras instâncias governamentais de qualquer esfera a adotar essa forma, né, essa forma de pagamento, né, de tributação, reconhecendo, inclusive, as criptomoedas como moeda, como forma de pagamento, né, como meio de pagamento. E o ato de lançamento, né, dessa tomada, de divulgação dessa tomada de decisão, aconteceu um evento que se chama Criptoatividade Carioca, que é um evento que aconteceu nesse último final de semana. E aí a primeira medida, que é um evento justamente da Prefeitura do Rio, de se colocar engajada em torno dessa questão das criptomoedas, né? Segundo ele, seria desenvolver na capital fluminense eles chamam de meio ambiente, né? Meio ambiente econômico, melhor, pelo menos vamos colocar assim, em torno dos criptoativos. Que eu já vou explicar o que é isso, né? Muita gente aí está me perguntando, poxa, homem, o que é esse negócio aí de criptoativo? Nós vamos explicar. Mas o primeiro item para fortalecer a implantação de todo um meio ambiente econômico em torno de criptoativos seria a própria prefeitura reconhecer como meio de pagamento dos seus tributos. Então, para o IPTU do ano que vem, 2023, porque desse ano já rodou o boleto, né? As casas já receberam, né? As famílias receberam, os proprietários receberam o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que inclusive é o principal tributo que os municípios recolhem diretamente, né? Eles não recebem só isso de receitas, né? Eles recebem também o ISS, Imposto sobre Serviço, que eles também recolhem, os impostos sobre transmissão de bens imóveis, né? Também, e uma parte do ICMS eles também recolhem. Então, quer dizer, o Estado recolhe e uma parte vai para eles. Isso faz com que a prefeitura se coloque como recebedora, né? Recebedora desse tributo. Então, é uma forma interessante, né? Da gente receber de conhecimento, né? De valorizar, de dar credibilidade por parte do poder público. Mas a gente precisa lembrar, antes de entrar, inclusive, no detalhe, que as criptomoedas não são legais no Brasil, né? Conjunto de criptoativos que são basicamente, atualmente, são dois tipos de criptoativos, né? São as criptomoedas e as NFT, né? Então, nós vamos explicar uma e outra muito rapidamente, né? Se vocês estiverem interessados em a gente explicar, inclusive com mais detalhes, depois deixa aqui um comentário querendo uma edição com mais detalhes. Embora eu vou botar aqui no card
quem estiver nos assistindo depois, a edição do Gustavo Machado, que eu entrevistei o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, sobre criptomoedas, sobre pirâmide financeira, que ele explicou muito bem. Eu também tenho mais outras 2 edições que eu vou botar nos comentários, que a gente também fala a respeito. Outra questão importante sobre as criptomoedas nesse momento, é que as criptomoedas receberam um impulsionamento no Brasil e no mundo por conta, né, da guerra da Ucrânia. Particularmente, a Ucrânia e a Rússia ganhou uma importância muito grande, porque o sistema financeiro daqueles 2 países está em colapso. Um porque foi invadido, está em uma parte considerável do seu território, virou campo de batalha, então o sistema bancário não está funcionando e as pessoas correram aos caixas eletrônicos para sacar dinheiro, então houve uma corrida aos bancos, houve queda no saldo das contas correntes, cadernetas de poupança daquele país junto ao sistema bancário, e a Rússia, porque também houve até uma corrida, mas a Rússia foi privada do sistema financeiro russo de interlocução com o sistema bancário mundial. E o próprio Banco Central russo, o Tesouro Nacional russo, foi bloqueado no SWIFT, e então não está conseguindo acessar suas reservas internacionais, né? Então, ganhou uma centralidade muito grande as criptomoedas, porque as pessoas correram, né, tiraram seus ativos em moeda oficial, né, e começaram a comprar criptomoedas e estão transacionando em alguma medida com esse ativo, ou mesmo mandaram para fora, porque nem tinham como mandar para fora, mandaram para outros países, na qual as pessoas estão saindo dos países também, né, tanto russos, mas principalmente ucranianos, como refugiados, e a forma de ter algum ativo com poder de compra era converter sua moeda local em criptomoeda e resgatar criptomoeda fora do seu país e mesmo convertendo na moeda local, né? Então, ganhou uma importância. E vale lembrar uma outra coisa bem interessante. As criptomoedas, particularmente as 2 mais importantes, que é o Bitcoin e a Ethereum, estavam em queda antes da guerra, a cotação, né? E isso é importante, a questão da cotação. A gente vai explorar um pouco depois, né? Então, as criptomoedas tiveram essa centralidade na guerra, e isso fez com que, inclusive, o fato de ser uma moeda não oficial, descentralizada, né? As operações acontecem não por meios de bancos comerciais, bancos privados, mas bancos comerciais, e também com alguma chancela de bancos centrais, e, consequentemente, os governos têm dificuldade de fazer sanções econômicas contra essas moedas, então as pessoas correram para as criptomoedas, logo revalorizaram, então o câmbio, né, a cotação das criptomoedas aumentaram. Isso explica uma volta, né, de uma escalada de crescimento, de valorização dessas 2 e de outras criptomoedas. Lembrando que tem centenas de criptomoedas operando no mundo, e sendo as 2 mais importantes, a Bitcoin, que vocês estão até vendo aí, esse símbolozinho virou quase sinônimo de criptomoeda, é a logomarca referente a uma criptomoeda, né? Isso é também explicado, vocês veem, o rublo desvalorizou, e uma das formas que as pessoas na Rússia tentaram proteger seus ativos, né, o poder de compra da sua renda, da sua riqueza monetária, foi
nem comprar no dólar, porque eles nem tinham condições, o dólar estava numa disparada, o governo russo, inclusive, interviu, né, com relação ao dólar, então eles passaram a comprar criptomoedas, né? As reservas internacionais da Rússia eram gigantes, mas elas não estão o país não está conseguindo acesso a elas, né? Então é importante reconhecer que foi a forma que os russos encontraram, os cidadãos russos, famílias russas, os trabalhadores. Isso apesar da alta das commodities no mundo todo. Então, poder de compra, que é muito importante, porque a moeda não está conseguindo comprar as mesmas coisas, por, vamos dizer assim, uma inflação global, né? Que está afetando uma... Deixa eu tirar esse aqui e a gente voltar. Aí eu vou explicar muito rapidinho o que são as criptomoedas, para o pessoal tentar entender, né? Não vai ser uma explicação muito profunda. Na verdade, o tema aqui é tentar responder não o que é criptomoeda, mas se elas, nesse momento, elas estão valendo a pena para o trabalhador e a trabalhadora, se finalmente elas são seguras, porque sempre foi uma questão levantada, né? Se comprar criptomoeda é algo seguro. Então, o que é uma criptomoeda, no fundo? Ela é um tipo de criptoativo. Vamos separar o que é um criptoativo. É um ativo financeiro que opera virtualmente. Ela não é oficial, ou ela não é legal, ela não é do mundo real, tá? Então, por isso, cripto, né? Ela, nesse aspecto, tá? Ela funciona como um dinheiro virtual. Então, são operações virtuais, não são operações no mundo físico, no mundo tangível. Eu não pego uma criptomoeda, eu chego ali na padaria e compro uma bisnaga de pão, um baguete, tá? Compro uma bala, um maço de cigarro, uma garrafa de refrigerante, eu não consigo comprar. São operações no mundo virtual, na qual alguns sites aceitam, né? Existe até caixas eletrônicos em alguns lugares raros no mundo que convertem, mas você não recebe a moeda virtual. E principalmente, né, você não chega com ela na loja, mesmo que ela pudesse impressa, né? Tem até, as pessoas usam assim um plastiquinho, uma ficha simbolizando. Ela funciona como um algoritmo criptográfico. Isso é importante a gente colocar. E ele opera de maneira descentralizada. Então, o que é operar de maneira descentralizada? Diferente de uma maneira centralizada. Quando eu faço uma operação financeira pela internet, vou num site, um importante site de compra, Shopee, Alibaba, Americanas.com, Mercado Livre, Amazon, Magalu, eu estou negociando com um site, com uma empresa. Uma empresa, o site dela está num servidor de internet, tá? Então, a operação eletrônica se dá via servidor. Só que eu pago com o meu cartão, seja cartão de débito, cartão de crédito. Esse cartão, ele não está comigo, não é um dinheiro comigo, mesmo um cartão de débito. Ele está num banco, num servidor do banco. Então, o servidor do banco está se comunicando, né, o servidor do meu banco, com o servidor da loja. Geralmente, o servidor da loja está se comunicando com um servidor de outro banco, onde está a conta corrente da loja. Então, aqui, ó, nem aqui opera, mas daqui para cá. Então, dois bancos estão operando com as duas contas financeiras. Então, é uma operação centralizada, tá? Então, são vários clientes operando com o banco. E veja, em muitos casos nem é tão direto assim, porque os bancos operam também dentro do Banco Central, o sistema financeiro do Banco Central. O Pix também é um exemplo clássico disso. Só é possível porque os bancos operam com contas correntes digitais, né,
são contábeis, mas são digitais, né? Como se fossem gigantescas planilhas dentro do Banco Central. Certo? Então, todos os bancos estão operando dentro do Banco Central com a moeda brasileira, que é emitida pelo Banco Central, é um título do Banco Central, tá? E então é uma operação centralizada. Já as criptomoedas não. Está uma informação dentro de um computador, com outro computador, um conjunto de computadores que operam com a criptomoeda, que estão registrados com a criptomoeda, tá? Então, um usuário solicita uma transação, tá? Eu converter em real com criptomoeda, ou mesmo eu pagar, certo? Através de criptomoeda. Então, um bloco é criado que representa aquela transação, você cria virtualmente, digitalmente um bloco. O bloco se difunde para todos da rede que operam criptomoeda, tá certo? Tá? Deixa eu tentar aqui porque eu estava tapando. Tá? E essa rede que está operando com aquela bandeira, pode ser o Bitcoin, se comunicam entre si e você, então, gera uma operação. E ela é verificada, ela é executada. Tá? Então, como assim? Eu posso não ter no meu computador minha criptomoeda. Tá? O que é importante é que no processo de criptomoeda, quando eu crio um arquivo e mando um arquivo para você, na verdade eu não estou enviando nada, eu estou criando uma cópia. Estou criando uma cópia no teu computador. Né? Quando eu te envio um e-mail, quando eu te envio uma figurinha no WhatsApp, eu não enviei nada, eu criei uma cópia, eu gerei uma cópia no seu computador, no seu celular. Então eu tenho imagina duas notas de um Bitcoin. Imagina isso, você ia inflacionar tudo, você não ia poder ter poder de compra. Com esse sistema, não. Eu estou informando que o R$1 de Bitcoin agora não é mais o que está no meu computador, e sim no teu computador. E muitas vezes a minha conta corrente de Bitcoin nem é no meu computador. Então alguém lá, uma corretora, está operando para mim, inclusive, e ela isso ela faz para mim. Então eu tenho uma senha, certo? Esse processo é muito interessante, tá? Só que o Bitcoin é um mercado muito grande e não é legalizado no Brasil, é preciso reconhecer. Então, há projetos de lei nesse momento tentando reconhecer os bitcoins, que é um mercado gigantesco, é preciso a gente colocar isso, tá bom? Muitos bilhões são operados, mas não tem nenhum tipo de responsabilidade, porque não há um órgão regulamento que autoriza, mas você não tem regra, né? O órgão financeiro brasileiro, né? Que não só o Banco Central, mas o que controla, né, as corretoras e bolsas de valores, operam, mas não tem uma regulamentação. É preciso, inclusive, fixar. E esse é um mercado, gente, que se espera que no Brasil se estima de mais de 50 bilhões de reais. Então, há todo um interesse. E nesse momento, inclusive, há interesses em regulamentar até cassino no Brasil, né, jogos de azar, por que não? Há interesse por parte de setores empresariais no Brasil de que se regulamente esse mercado de bilhões. Então, a guerra, inclusive na Ucrânia, criou-se um motivo impulsionador para isso, ainda mais, né? Então, por conta da repercussão da guerra, você não tem um sistema financeiro operando com normalidade naqueles países. Mas, gente, criptomoeda é muito vulnerável justamente por não ter regulamentação e porque é um tipo de ativo que não é tangível,
né? O que é tangível? Um imóvel, cabeça de gado, barra de ouro, que pode ser suscetível a golpes e a pirâmides. Então, essa regulamentação pode até abrir a possibilidade de proteger para isso, né? Ou vem com essa justificativa, porque vários grandes players do mercado financeiro não querem operar com isso, porque tem receio. Veja bem, quem está operando, um ou outro grande player, que inclusive nesse mercado chamado de baleia, porque ele faz um movimento muito devagar, e muitas vezes acaba atraindo muito peixinho, né? Uma baleia no oceano tem aqueles peixinhos embaixo, né? Chamado às vezes de peixe-piloto, né? Que eles ficam ali para comer alga, comer uns aos outros, né? E restos que a baleia solta da boca, ou até mesmo excrementos. Então, ela fica ali com uma maneira oportunista, seguindo aquele grande operador. Então, esse é um ponto que o mercado financeiro. Outro motivo que levou, inclusive, a gente a escolher esse tema foi que a polícia mirou um golpe financeiro, né? Mais um, e adivinha onde esse golpe financeiro estava acontecendo? Aqui no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é onde vem acontecendo as principais operações policiais contra fraudes e golpes envolvendo criptomoedas. Tá? Se avalia aí a polícia que há 2.000 pessoas lesadas. A gente já explicou aqui numa outra edição como funciona a pirâmide financeira. Você dá um dinheiro para esse corretor, né, ou para essa corretora. Ela promete te pagar dividendos, receitas, né, rendimentos sobre aquele dinheiro que você emprestou para ela, né, depositou nela. Como é que ela conseguiria rendimentos, né? R$1 mais os juros. Vamos supor que às vezes os caras prometem 100% de juros. Então, R$1, você resgataria R$1 mais R$1 de lucro, né? De juros, no caso, né? Porque rendimento em cima de capital financeiro e não em cima de produção física, né? Eles justificariam que eles pegariam aquele recurso e fariam um investimento, né, uma inversão financeira, emprestando esse dinheiro para alguém ou comprando um ativo financeiro que na prática ele se valoriza à medida que ele está sendo emprestado para alguém. Essa alguém ou vai pagar juros também ou vai usar para produzir alguma coisa e com isso vai gerar lucro e uma parte desse lucro ele vai pagar, né, o empréstimo. Então, essa é a lógica do mercado financeiro. Então, quando você bota dinheiro na poupança, na caderneta de poupança, o banco está usando esse dinheiro para construir prédios, tá? E ele também financiar famílias que estão comprando imóveis, e as pessoas pegam esses empréstimos, compram os imóveis, e além da parcela, junto com a parcela, né, você pega o empréstimo e divide em muitos meses, tem incluso os juros. Esse juro remunera a caderneta de poupança. Caderneta de poupança, CDB, e todos os outros tipos de operações financeiras, né? Fundo de investimento, você empresta a uma empresa produtiva que vai construir uma fábrica, vai construir uma estrada, alguma coisa, ou o banco vai comprar ações que são, de certa maneira, um pedacinho de uma empresa, e as empresas emitem ações para expandir seus negócios e, em compensação, ela dá um pouquinho da propriedade, isso é uma ação, né? Um pouquinho da propriedade, mais o direito aos dividendos, que é o lucro repartido pelos acionistas. Entenderam? Essa é uma questão. Só que o golpe financeiro, o que os caras fazem, aí é importante a gente colocar, o cara pega teu dinheiro e não investe nada, gasta com ele. Muitas vezes, ele gera um status de consumo, né,
fica se exibindo para novos clientes, dizendo que ele está ficando rico, mas ele está ficando rico com os investidores que estão sendo lesados, enganados. E aí ele até paga os investidores anteriores com a entrada dos novos, que estão entrando com dinheiro. Entenderam a malandragem, a safadeza? Certo? Então, ele vai criando uma estrutura piramidal, né? Os primeiros clientes, depois os próximos. Mas como você não consegue incorporar mais gente numa velocidade suficiente para pagar o anterior, essa pirâmide, muitas vezes, se desmancha, né? Igual um castelo de cartas. E isso vem acontecendo muito no Rio de Janeiro. Por que vem acontecendo muito no Rio de Janeiro? Porque muita gente, o Rio de Janeiro foi muito sofrido com a Operação Lava Jato e com a crise econômica, e muita gente foi demitida. E aí as pessoas correram para obter dinheiro muito rapidamente. Ficaram suscetíveis a ganhar dinheiro muito rapidamente. E, além do mais, elas receberam até, em algum sentido, as suas indenizações, mas essa indenização muitas vezes não era o suficiente para abrir um negócio, né? Ou o cara não conseguia nenhuma nova qualificação profissional, um novo posto de trabalho, e ele achava que por bem ele precisava ter um retorno mais rápido. Então, se criou, inclusive, uma rede de pessoas, de boca a boca, dizendo, vamos fazer uma aplicação financeira ali que rende dinheiro, né? Mas não é uma aplicação financeira num banco, numa corretora. É com fulaninho, com a empresa XYZ. E muitas dessas empresas ligam para pessoas, né? Principalmente aposentados do INSS e servidores públicos, que têm direito a empréstimo consignado. Olha, você pega o empréstimo consignado, que tem uma taxa de juros muito mais baixa, pega R$1.000, que eu te prometo, em 12 meses, dobrar esse valor. Ou até o que eles não estão prometendo, né, 100%, mas 30% de retorno em 12 meses, que é muito alto, né? Com um consignado, né? E, óbvio, com retorno, você não só paga o consignado, né? Você usufrui desse dinheiro. Você está usufruindo desse dinheiro. Só que, gente, não dá, né, cara? Isso é uma enganação, né? Eles até te pagam os primeiros meses, mas depois não pagam mais, porque eles não conseguem obter uma valorização tão alta. Isso é uma enganação. Ou o cara usa como pirâmide. Ele pega o dinheiro e foge. Então, foi o que acabou acontecendo, certo? Então, inclusive na região dos lagos, que foi uma das regiões mais afetadas com a crise da indústria do petróleo, se tornou vulnerável para isso. Então, lá se tornou, inclusive, foi alvo de uma edição aqui do Alvo Policial, mas foi alvo aqui também de uma edição do Economia Fácil, que ganhou o apelido de Novo Egito por causa das pirâmides. É uma brincadeira ruim, né? Mas muita gente perdeu dinheiro, e foi isso que acabou acontecendo, certo? Essas corretorazinhas furrecas ou de fachada diziam que estavam comprando criptomoedas, principalmente bitcoins, e no final não compravam nada. E você não tem acesso a essa conta. Nem o Banco Central para garantir que você é cliente. Então, o Banco Central vai lá e te socorria, né? Ou tem um seguro obrigatório que, inclusive, te asseguraria o resgate desse dinheiro. Então, acabou acontecendo. Muita gente perdeu dinheiro. Inclusive, é preciso colocar aqui nesse momento que tem cresceu nos últimos meses golpes financeiros, tá? Um crescimento de 100% em fevereiro, várias modalidades, principalmente envolvendo essas operações de criptomoeda, entre elas, certo? Então, por isso que a gente fica se questionando. Criptomoeda é algo seguro? Não só por conta dessa transação financeira.
E aí tem uma outra coisa importante. A criptomoeda é perigosa por vários motivos. Uma delas é, como eu disse, ela não é uma operação legalizada. Inclusive, muitas dessas operações, por exemplo, um cara virar corretor sem se registrar no Banco Central, tá? Sem se registrar na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, ele está cometendo uma ilegalidade. Não tem regulamentação, não há regras, inclusive, não só regras públicas, mas tem justamente as criptomoedas não têm regras, né? Quando elas começaram, elas foram desenvolvidas, e elas foram desenvolvidas na crise financeira de 2008, né? Logo depois que explodiu, vários programadores começaram a desenvolver, inclusive o primeiro programador, que é a primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin, ele lançou um artigo com todos os algoritmos, né? E a primeira operação de mineração de criptomoeda, ela é minerada, que é o que? Você cria uma conta virtual, né? Num computador, um servidor, que se integra a essa rede descentralizada, ser um ponto nuclear, né? Que encabeça o processo, e você vai converter seu dinheiro em criptomoeda. E veja, lá atrás, uma criptomoeda valia $1. Hoje, ela vale muitos milhões de dólares. E você, inclusive, ganha dinheiro, você está ganhando dinheiro, não porque a criptomoeda está gerando juros, mas simplesmente porque ela é um câmbio. Então, como tem muita gente comprando criptomoeda, mais oferta do que demanda, inclusive a mineração, ela existe um limite, né, anual de moedas que podem ser geradas, o sistema vai validando essa rede, e também um prazo limite, que é 2045, né, até como se fosse uma mina de ouro que fosse se esgotar, ela tem um número total de ouro, de quilos de ouro, você sabe disso, e daqui um determinado ano vai se esgotar. Isso é feito, inclusive, para gerar valorização permanente da criptomoeda. Então, com isso, galera, a criptomoeda, você ganha dinheiro com a criptomoeda com o câmbio, com a taxa de câmbio, né? Porque hoje ela valia $1 quando ela foi criada, hoje ela vale $1.000. Amanhã vale $1.000. Então você ganhou $999, desculpa. Certo? Sabendo também que no dia seguinte ela ainda vai valer mais. Então a cada dia ela está ganhando. É igual com o dólar, né? Quando o dólar está subindo. Mas quando o dólar está caindo, o seu ativo está desvalorizando, então você está perdendo dinheiro. Então tem esse risco, certo? Então, em si. E esse mercado se especula, e eu vou explicar ainda mais à frente, que ele pode ser está operando como uma bolha. E até essa questão desse câmbio explodir. Por quê? Porque ele não é tangível. Ele não tem uma riqueza real, inclusive baseada em trabalho, né? Você, como uma moeda, ela é um título, mas que você permite comprar o trabalho de outra pessoa, que ela está trabalhando, na qual ela construiu um patrimônio, construiu um bem, construiu um serviço, que você vai se adquirir para desfrutar, consumindo ele plenamente ou vendendo ele, né? Revendendo ele. Então, esse é um dos problemas da criptomoeda. Então, fuja de promessas de ganhos, certo? Fuja de promessas de ganho rápido. Essa é uma das primeiras dicas. E a gente vai explorar mais dicas depois do nosso comercial. Vou fazer um comercial rapidinho, em menos de 1 minuto, com as campanhas financeiras da rádio. E eu vou beber uma água e a gente já volta. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666,
Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/clwebradio. apoia.se/clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Gente, estamos de volta, batendo papo aqui com vocês. Nós já vamos para os finalmente. Nosso último bloco desta edição, do dia 4 de abril de 2022. A gente continua conversando aqui sobre criptoativos. Se tornaram seguros, afinal, já que uma prefeitura de uma grande cidade, a segunda maior cidade do Brasil, capital do estado do Rio de Janeiro, o segundo estado mais rico da federação, está aceitando, né? Vai vir a aceitar, ainda não aceitando, vai vir a aceitar pagamento em criptomoeda, e mesmo ela vai começar a emitir NFTs, que são uma espécie também de criptoativos. A gente está aqui abordando, eu estou explicando para vocês que não necessariamente, certo? É bom a gente conversar sobre isso e dizer que não é verdade isso, certo? Para a gente ter muita cautela, vocês terem cautela com relação a isso. O fato de a prefeitura, e aí até explicar um pouco, a prefeitura está com interesse, a prefeitura do Rio, de criar aqui na capital fluminense um ambiente de negócio de ligado a criptoativos, certo? O Rio de Janeiro já foi a grande capital financeira do Brasil. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, até início dos anos 90, era a maior bolsa do Brasil. Bem maior que a Bolsa de São Paulo, mesmo não sendo a maior cidade do Brasil, nem mais a capital brasileira, ainda que aqui tinha ainda grandes bancos durante muito tempo, sede de grandes bancos, mas ao longo do final dos anos 90, depois inclusive do Plano Real, houve um processo de migração para São Paulo totalmente. As últimas grandes perdas agora vem sendo até no mercado de seguro, que o Rio era, né, o grande APL, o grande pool de grandes seguradoras, tinham como sede o Rio de Janeiro, até o Bradesco Seguro, Banco Bradesco,
né? O conglomerado Bradesco tinha sede em São Paulo, mas o Bradesco Seguro tinha como sede o Rio de Janeiro, para vocês verem. Só que não é mais assim, né? Então, há um esvaziamento do mercado financeiro do Rio de Janeiro, e aí uma das formas, um conjunto de empresários bem intencionados, vamos dizer, ou não, né? E a prefeitura tentar criar esse espaço na cidade do Rio de Janeiro, até se aproveitando com o fato que o Estado já vem operando, inclusive essas operações ilegais, inclusive ligadas a fraudes, né, a pirâmides financeiras. Então, é porque há um interesse no Rio, nas pessoas do Rio de Janeiro por esse tipo de operação financeira. Mas, como eu disse, não é uma operação financeira, venho mostrando para vocês, que nós, trabalhadores e trabalhadoras, a gente deva fazer como a gente faz com a caderneta de poupança, com um CDB, com um fundo de investimento, ou mesmo com um fundo de pensão, né? A gente contribui com um fundo de pensão, de aposentadoria. Não é disso, não é desse jeito. Uma forma da gente tentar se proteger nesse momento, você que está aí, eu até vou botar na tela de novo, a primeira grande forma é, sem dúvida, fugir de promessas de grande ganho. Então, se o cara está te oferecendo muito ganho, pode ficar longe disso. O cara te ligou, né, operador de telemarketing, não, porque eu sou uma operadora aqui de criptomoedas, não sei o quê, um amigo teu, não, porque eu botei meu dinheiro com fulano ou com uma empresa ciclana, pode fugir. Promessa de muito ganho, mesmo com criptomoeda, só acontece lá quando a criptomoeda está começando, uma criptomoeda nova, como aconteceu com o Bitcoin lá no início, só que a quantidade de criptomoedas que já desapareceram, né, porque houve um desarranjo nessa rede descentralizada, ou mesmo porque foi inicializada por um picareta, um dos mais famosos foi uma criptomoeda que foi inventada lá em Brasília por uma corretora. Essa corretora operava, né, com essa criptomoeda e, na verdade, se descobriu que era uma operação em si de pirâmide financeira, certo? A segunda, como eu disse, lucros em si exorbitantes, né? Você até dito os que operam e ganham algum dinheiro com criptomoeda, que é possível enriquecer, mas tem que ter muita cautela. A cautela seria fundamental, especialmente nessa questão com lucros exorbitantes. Muita atenção nas pirâmides financeiras, se a remuneração sua não está vindo pelo egresso de novos membros, novos clientes, certo? E também se você tem controle sobre essa conta, né, que está operada, né, está sendo agenciada, né, pela essa corretora em seu nome. Uma grande forma é você saber, ter informações sobre o operador. Se é uma pessoa inedônea, se ele opera também com outros ativos financeiros, como é o histórico dele, se é uma pessoa que do nada virou operador de mercado financeiro dessa operação financeira, se ele, né, isso é importante. Então, são formas que você tem de se proteger. Mas lembrando, a criptomoeda em si, ela está suscetível a profundo risco. Então, pule fora. Minha sugestão é pule fora. A prefeitura está anunciando, a prefeitura do Rio, para o ano que vem. E apesar de ter um elemento interessante, que é o fato do poder público passar a aceitar, porque, veja, você vai ter uma moeda, você passa a ter uma moeda porque essa moeda compra coisas. Hoje, o Bitcoin não compra nada, não compra nem bala. Não compra nem bala. Ela vale alguma coisa porque ela é um ativo financeiro que hoje se valoriza meramente pela questão do câmbio. Só que esse câmbio é pela expectativa, né, de valorização que as pessoas estão tendo, pela demanda que elas estão tendo.
Se essa demanda, em algum momento, parar, refluir, se as pessoas ficarem com medo, esse ativo começa a diminuir o número de compradores, de demandantes, e pela lei da oferta e demanda, o preço dela vai cair. Então, hoje você até comprou algo por 10, um Bitcoin por $10, e se mais à frente, esse Bitcoin pode valer 9, pode valer 8. Então, você perdeu dinheiro. Está perdendo dinheiro. Porque esse Bitcoin não está sendo lastreado, amparado pela riqueza que a remunera. Ou por um banco central que vai fazer de tudo para manter o poder de compra dessa moeda. Inclusive, é uma moeda que ninguém pode simplesmente ser obrigado a aceitar. Pode dizer, eu não aceito. Então, inclusive, perdeu o poder de compra. Eu queria mostrar para vocês aqui, com uma espécie de resenha, não é resumo, já para concluir nossa edição de hoje, já falei muito, tem mais do que eu pensei, planejei, e dar dicas de livro, como eu sempre costumo fazer, né? Esse livro aqui, A Invenção do Papel, O Inventor do Papel, que é escrito pela Janet Glinson, é um livro sobre a biografia do John Law. O John Law é o pai das finanças modernas, ele foi o criador, na prática em si, do papel moeda, lá na França, na Inglaterra, ele começou na Inglaterra, que é a famosa bolha da Companhia do Mississippi, estourou, né? Que foi a emissão de papel moeda em grande quantidade lá no Reino na França, ainda na França, não é de Luís XIV nem de Luís XV, né, o intervalo entre os dois reinados, chamado de regência, lá na década de 1710 até 1720. Fala um pouco também sobre as bolhas financeiras, como a anterior, a bolha dos mares do sul, a primeira bolha financeira que ganha esse apelido bolha, né, fazendo inclusive associação, porque a Companhia dos Mares do Sul, lá na Inglaterra, emitia papel moeda, com um título, né, quase como uma ação dela, não é uma ação de bolsa, mas... E aí ele explica muito bem, lembra um pouco, vai explicar as bolhas, inclusive a primeira bolha não foi nenhuma dessas duas, foi um século antes dessas bolhas, que foi a bolha das tulipas, na Holanda. Vocês lembram da bolha da Nasdaq, no final dos anos 90, a bolha do mercado de imóveis, né? E, inclusive, do subprime nos Estados Unidos. Então, o quanto as bolhas são perigosas. Quando você está comprando um ativo que ele está se inflando por si só, e não ele se infla porque ele está se remunerando na realidade, sim pela procura das pessoas. Então, uma boa sugestão. Tá? Uma segunda, apesar que o autor não é uma pessoa muito boa, tem uma boa imagem, não é uma pessoa honesta, safada, é o Alberto Cacciola, confesso, o livro, que fala do escândalo do Banco Marca, que ele era o dono, um escândalo financeiro que aconteceu quase final dos anos 90, na crise do real, e ele explica bastante sobre o funcionamento do mercado financeiro. Ele tenta se defender, na verdade ele não confessa nada. Ele está tentando provar para o leitor que ele não fraudou o Banco Marca e não merecia ser preso, né? A falência do banco dele foi uma conspiração contra ele. Mas ele explica muito bem o funcionamento do mercado financeiro. Provavelmente não foi ele que escreveu, não. Foi um ghostwriter, mas descrevendo, porque pela experiência dele, ele começou desde operador de mesa de câmbio e depois foi crescendo, então é bem legal esse livro. E, por fim, outro jabá, esse é um jabá muito maneiro, também não estou ganhando nada,
que é O Sistema Financeiro e a Crise da Economia Mundial, da editora Sanderman, tá? Livro muito maneiro, que explica como as crises financeiras estão ligadas às crises econômicas. Inclusive, tem um capítulo aqui, uma pirâmide moderna. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Também muito didática, ela explica, inclusive, a hipertrofia do sistema financeiro e o crescimento do capital fictício, como estão associadas às crises econômicas. A gente vai fazer uma edição o quanto as crises econômicas estão vinculadas às crises financeiras. Na verdade, não é a crise financeira que provoca a crise econômica, ela só se manifesta primeiro, certo? Se manifesta primeiro. Por conta das transações futuras, porque é o espaço da imaterialidade, lida com capital fictício. Então, fica aí essa dica de 3 livros, especialmente esse, para você ler. É um livro baratinho que você encontra lá na editora, tá? Da editora Sanderman. O autor é o Alejandro Iturbe, tá bom? Beleza, galera? Livro curtinho, com quadro, explicando. É de 2009. Está muito associado àquela crise econômica de 2008. Infelizmente, nós estamos vivenciando até hoje. E podemos, inclusive, vir a vivenciar em breve com as criptomoedas. As criptomoedas são uma revolução. Elas podem, como aconteceu no século XVIII com o papel moeda, uma moeda, inclusive, que nem estava lastreada, com nada, com ouro ou com a moeda emitida pelo próprio governo, ser uma revolução econômica. Mas hoje elas podem gerar fragilidade para você. Então elas não servem como uma proteção, como uma reserva. Então, reserva, gente. Caderneta de poupança, CDB para você fazer, um fundo de investimento, tá bom? Comprar títulos do Tesouro. Isso é o que você deve recorrer para forma de proteger, inclusive agora por conta da inflação, né? Que está muito alto, então, e a taxa de juros deu aquela disparada. Então, aproveite a taxa de juros, não vá se endividar, muito pelo contrário. Dinheiro que tiver sobrando, faz uma aplicação e depois, ao final de alguns meses, você vai ter o dinheiro para comprar aquilo que você quer. Então, não compre agora, inclusive, a prazo, especialmente se tiver com juros. E se você tiver no cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito já está mais de 400%. Cheque especial está aí a 100%. Então, gente, não pegue dinheiro emprestado e, principalmente, não deixe de pagar os seus empréstimos para não cair nesses rotativos das taxas de juros. Se precisar de algum dinheiro, pegue emprestado num consignado, né? Procure no seu banco formas e, principalmente, a portabilidade. Não entre também nessas corretoras de fundo de quintal que estão oferecendo modalidades estranhas. Só existem 2 formas de modalidade. Você que já tem um empréstimo especialmente consignado e quer tentar reduzir sua taxa de juros. Portabilidade e refinanciamento. Tá bom? Então, cuidado. Tá certo, gente? Por hoje é só. Eu queria agradecer aí os nossos apoiadores da rádio. Vou botar aqui na tela nosso total, aqueles que mantêm o projeto no ar. Então, nosso agradecimento ao Carlos Eduardo S. Alencastro, o Centro Cultural Otávio Brandão, a Daniele Burnia, a Frente Ampla Suburbana, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier. Queria agradecer também outros apoiadores, né? O Guilherme Portela, o João Paulo Ribeiro, José Eduardo Peçanha, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benides, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Varga, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Certo? Nosso muito obrigado. Procura a gente nas redes sociais. Não esqueça de dar o seu like. E até a próxima segunda-feira. Lembrando que o programa agora é segunda-feira. Meu último recado, lembre-se de tirar seu título de eleitor. O prazo é até dia
4 de maio, inclusive para fazer atualização, troca de domicílio eleitoral, pagar a multa, né? Até 4 de maio. Você tem um mês, a partir da data de hoje, essa edição do dia 4 de abril. Tá certo, gente? É muito importante para que a política econômica, pelo menos no ano que vem, não seja a mesma desse ano, com Paulo Guedes, para a gente, no último caso, se livrar principalmente do Paulo Guedes, tá bom? Nosso muito obrigado e até a próxima edição do Economia é Fácil. Tchau, tchau, galera! Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.